Olá, turma! Aqui é o professor Alexander, da disciplina de Eletromagnetismo 2. Nesse vídeo eu vou estar resolvendo o exercício 6.5, tá? Que está lá na parte da nossa matéria sobre... Vamos voltar um pouquinho. É a seção sobre corrente de deslocamento, tá? Então a gente vai apresentar essa resolução e ela vai ser bem importante porque vamos introduzir algumas fórmulas, tá? Que fazem parte desse assunto também. Novamente, né, eu sempre chamo a atenção sobre isso. Na prova pode cair uma questão parecida com essa. E aí, por exemplo, eu poderia mudar o epsilon, né, que é a permissividade, poderia mudar, sei lá, para 2 epsilon 0, 8 epsilon 0. Então eu poderia mudar isso aqui, ou então mudar a condutividade para 200, para 50, ou mudar as duas coisas. Mas no fim das contas a resolução é a mesma, né? Só o resultado mudaria por conta dessas alterações desses valores, tá? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício 6.5. O enunciado diz o seguinte: um condutor, né, de baixa condutividade, ou seja, né, um mau condutor, ele tem uma condutividade igual a 100 Siemens por metro. E tem uma permissividade epsilon igual a 4 vezes epsilon 0. Epsilon 0 é a permissividade no vácuo, né? 8,85 vezes 10 a menos 12? Acho que é isso, hein? Vocês têm que lembrar disso aí, hein? Tá, em qual frequência angular ômega a amplitude da densidade corrente de condução J é igual à amplitude da densidade corrente de deslocamento JD? Então, basicamente, o que essa questão quer é que a gente conheça a fórmula da densidade de corrente de condução J, conheça a fórmula da densidade de corrente de deslocamento JD, e aí iguale a amplitude das duas. Amplitude é módulo, tá? É a mesma coisa que módulo. Então a gente tem que igualar o módulo das duas. E aí nessa fórmula, né, que a gente vai igualar as duas, a gente tem que conseguir isolar o ômega, a frequência angular, e achar o resultado dele. Aqui já está o gabarito para a gente, né? 2,82 vezes 10 a 12 radiano por segundo. Vamos então para a solução para ver como que faz para chegar nesse resultado, tá? Bem, estamos aqui na solução então. Para resolver essa questão a gente tem que conhecer algumas fórmulas. Então são essas fórmulas que vão ser usadas aqui para chegar na solução desse problema. Então a primeira delas é a da densidade corrente de condução, o J, né? Ela é igual ao sigma, que é a condutividade, vezes E, que seria o campo elétrico, tá? Então a gente tem que J é igual a sigma vezes E. E a outra fórmula que a gente precisa é a da densidade corrente de deslocamento, JD, que é a que a gente vai igualar, né? A gente vai igualar uma com a outra. JD ele é igual a derivada parcial do D em relação ao tempo, onde esse D representa a densidade de fluxo elétrico, também chamado de deslocamento elétrico, tá? Então a gente tem que o JD é a derivada parcial do D em relação ao tempo, né? Da nossa densidade de fluxo elétrico em relação ao tempo. Ok, além disso, a gente sabe que D ele tem uma relação com o campo elétrico E. Então o nosso D é igual ao epsilon vezes E, onde o nosso epsilon é justamente a nossa permissividade. Então a gente tem que o D é igual a epsilon vezes E. Esse epsilon daqui é a permissividade, que no nosso problema, né, nesse exercício 6.5, é igual a 4 epsilon 0. Tá? Então nós temos essa informação também. E além disso, a gente sabe que um campo elétrico variante no tempo ele pode ser definido dessa forma aqui. Seria uma amplitude vezes um E elevado a J ômega T, onde esse termo daqui é o termo que representa a variação do tempo. Então a gente pode imaginar um campo elétrico tendo uma amplitude vezes um termo de variação do tempo. Essa exponencial, ela é aquela que a gente pode transformar na forma trigonométrica, né? Isso aí seria o mesmo, né, no lugar desse E elevado a J ômega T, seria o mesmo que colocar cosseno de ômega T mais J seno de ômega T. Então se a gente olhar só para a parte real desse termo, E elevado a J ômega T, a parte real seria o cosseno de ômega T. Então a parte real, né, desse campo elétrico seria um E0 vezes cosseno de ômega T. O E0 é a amplitude, né, desse nosso campo elétrico,
E esse cosseno de ômega t representa justamente a variação do campo elétrico. Então, à medida que o tempo passa, ele fica variando de E0 até menos E0. E0 até menos E0. Então ele fica indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, oscilando nessa forma cossenoidal à medida que o tempo passa, tá? E para que a gente pegou todas essas informações? Porque, ó, em primeiro lugar, para calcular o JD que a gente precisa, né, densidade corrente de deslocamento, o D é igual a epsilon vezes E. Então, a gente pode substituir aqui por epsilon vezes E, que é o que está mostrando aqui embaixo. Ó. No lugar do D, colocou epsilon vezes E. Então, nós temos que JD é igual a derivada de epsilon E em relação ao tempo. O epsilon é uma constante, né? Então, a gente pode tirar da derivada. Então, isso é igual ao epsilon vezes a derivada de E em relação ao tempo. Quem é o E? Está aqui embaixo, ó. Sendo que o E, o campo elétrico, é dado por essa expressão. Então, qual é a derivada dessa expressão aqui em relação ao tempo? Então, a gente vai ter que fazer a derivada disso aqui em relação ao tempo. Então, vamos lá. Aqui embaixo é onde eu resolvi fazer separado, né, a derivada, depois a gente substitui a resposta aqui. Então, qual é a derivada do E? Derivada disso aqui em relação ao tempo. Primeiro, observa que o E0 é uma constante, então a gente só repete. Basicamente, a gente tem que fazer, então, a derivada do E elevado a J ômega t. E essa derivada vai ser igual a J ômega vezes E elevado a J ômega t. É o que está escrito aqui, ó. J ômega vezes E elevado a J ômega t. A derivada da exponencial é igual à derivada do que está dentro da exponencial vezes a própria exponencial. E esse J ômega é uma constante, né? Se aqui fosse, por exemplo, ó, fosse E elevado, né, olhando para cá, se isso aqui fosse E elevado a 5t, qual seria a derivada? Seria 5 vezes E elevado a 5t. Se aqui fosse E elevado a 10t, a resposta da derivada seria 10 vezes E elevado a 10t. Mas como é E elevado a J ômega t, isso vai ser J ômega vezes E elevado a J ômega t. Então tem que lembrar da regrinha de derivada de exponencial, tá? Para poder entender qual foi o cálculo que foi feito aqui. Beleza? E aí, então, chegamos nesse resultado. Aqui eu só reorganizei, ó, o E0 que estava aqui. Eu joguei ele para cá, deixei ele pertinho da exponencial. Por quê? Quem é o E0 vezes E elevado a J ômega t? É justamente o E, né? Aqui, ó, o E é o E0 vezes E elevado a J ômega t. Então tudo isso daqui a gente vai chamar de E. Então vai ficar que essa derivada é igual a J ômega vezes E, vezes o E. J ômega vezes o E. Então, no lugar dessa derivada aqui, a gente pode colocar o J ômega vezes o E, e aí a gente vai chegar à conclusão que o JD é igual a epsilon vezes J ômega E. Tá aqui, ó. JD é igual a epsilon vezes J vezes ômega vezes E. Temos então agora a expressão tanto do J em função do E, né? E temos também a expressão do JD em função do E. Então todo esse passo a passo, né, eu sei que é complicado, né, tem vários detalhes, mas ele é importante porque está fazendo a gente saber, né, conhecer as fórmulas desse capítulo, fazer a gente também aprender a fazer as relações algébricas com elas, né, com essas fórmulas. E como eu falei, tem uma questão, pode cair uma questão na prova de vocês bem parecida com essa. Então a resolução dessa questão aqui vai ser útil para resolver a questão da prova, tá? Então vamos lá, chegamos nessas duas expressões, e aí finalmente o que o enunciado pediu? Para a gente calcular a frequência angular, que faz a amplitude do J se igualar com a amplitude do JD, entendendo a amplitude como módulo, né? E aí módulo a gente usa essas duas barrinhas, né, para representar o módulo. Então basicamente a gente tem que igualar, né, o módulo do J com o módulo do JD, e aí encontrar o valor de ômega desse resultado aqui, tá? Então, vamos lá. Temos então que J é igual o módulo de J é igual ao módulo do JD. O módulo de J é igual a sigma vezes o módulo de E. Então, só indo lá em cima, só para a gente lembrar, né? O J é igual a sigma vezes E. O sigma é uma constante, né? Não é um vetor. O módulo está relacionado ao vetor.
Então isso aqui, o módulo do J seria sigma vezes o módulo do E. Né? Então o módulo de sigma vezes E, como sigma é uma constante, isso é a mesma coisa que o sigma vezes o módulo de E. Beleza? E o sigma também é positivo, né? A condutividade é sempre positiva. Então, ok, no lugar do módulo de J, a gente pode colocar o sigma vezes o módulo do E. E no lugar do módulo do JD, o epsilon é uma constante positiva, o ômega é uma constante positiva. Temos o módulo do E, beleza? E o que acontece é que esse J faz com que esse nosso resultado seja complexo, né? Mas aí quando a gente faz o módulo dele, esse J daqui some. Porque não nos interessa se ele é real ou complexo, a gente só quer conhecer a amplitude dele. E a amplitude dele é epsilon vezes ômega. É como se isso aqui fosse um J epsilon ômega. Só que o J está só representando que ele é um número imaginário. Mas a gente quer, né, a parte imaginária, só que a gente quer o módulo, a gente só quer a amplitude. E a amplitude é o próprio epsilon ômega. Então esse J some quando a gente faz o módulo. Beleza? Então ficou que no lugar do módulo do JD, ele é igual a epsilon vezes ômega vezes o módulo de E. Então, basicamente, o que a gente vai fazer no lugar do módulo de J, coloca o sigma vezes E, que é igual a, no lugar do módulo de JD, coloca epsilon vezes ômega vezes o módulo de E. Então tá aqui, ó. No lugar do J, colocamos o sigma vezes o módulo de E. No lugar do módulo de JD, epsilon vezes ômega vezes módulo de E. E aí, finalmente, chegamos na expressão que iguala as duas densidades e, ao mesmo tempo, aparece o ômega, que é o que a gente quer obter. Então, vamos isolar o ômega. Para isolar o ômega, a gente tem que passar o epsilon para o outro lado dividindo e o módulo de E também para o outro lado dividindo. Né? Eles estão multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar que ômega é igual a sigma vezes E dividido por epsilon vezes E, que é o que está aqui embaixo, né? Sigma vezes E dividido por epsilon vezes E. E aí a gente consegue cortar o E com E, né? Tem um E no numerador, tem um E no denominador, cortou. Então a gente chega à conclusão que o ômega, que iguala o módulo da corrente de condução com a corrente de deslocamento, né, da densidade, né, de corrente de condução com a densidade de corrente de deslocamento, é igual a condutividade dividido pela permissividade. Então é igual a sigma dividido por epsilon. Então basicamente tudo isso que a gente fez foi chegar à conclusão que o ômega é igual a sigma dividido por epsilon. E aí vai a dica, né? Se cair uma questão dessa na prova, vocês não precisam fazer toda essa resolução. Basta vocês usarem essa fórmula. Ômega é igual a sigma dividido por epsilon. E aí aqui é só colocar o sigma e o epsilon do enunciado e fazer as contas que vai chegar na resposta, tá? Que é o que a gente vai fazer agora com esse exercício 6.5. Então, ômega é igual a sigma dividido por epsilon, que é igual a, aí olhando lá no enunciado, né? A condutividade era de 100 siemens por metro, né? Então 100 dividido pelo epsilon, que é 4 vezes epsilon zero, né? Lembra lá do enunciado, 4 vezes epsilon zero. No lugar do epsilon zero, como eu falei com vocês, ó, e aí, já decoraram? Epsilon zero é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Isso aqui é uma constante, é conhecida. Então vai ficar 100 dividido por 4 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12. E aí, fazendo essa conta, né? Isso vai dar 2,82 vezes 10 a 12 radiano por segundo, que é a unidade, né? Radiano por segundo é a unidade de velocidade angular. Que é justamente o resultado, a resposta que estava lá naquele gabarito, né? Tá bom? Então, vou fechar esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!